Hoje eu quero convidar você para nós fazermos uma meditação, uma reflexão sobre o conceito de verdade, né? Conceito de verdade e especificamente a doutrina cristã como uma afirmação de verdade. A doutrina faz afirmações de verdade ontológicas, a verdade da própria realidade, né? Realidade, principalmente aqui da realidade espiritual. Então, vamos fazer nossa reflexão aqui sobre o conceito de a doutrina como afirmação de verdade. Então, para Platão, o filósofo é um amante da verdade. O conceito de verdade propriamente dito, porém, continua controvertido, a ponto de muitos filósofos abandonarem a busca de um conceito universal, único de verdade, por considerá-lo fundamentalmente equivocado. Isto é, os filósofos se acham relutantes hoje em trazer um conceito unívoco de verdade, porque a verdade hoje ela se apresenta muito abrangente, né? De maneira que um conceito de verdade unívoco, ele não comportaria a plenitude da verdade, né? Então, isso é semelhante ao conceito de razão, né? O termo razão, ele é um pouco complexo, porque existe pelo menos 4 razões, quatro níveis de razão. Existe a razão clássica, que é a razão como logos, que implica que a realidade ela é inteligível para o sujeito do conhecimento, né? A realidade ela tem inteligibilidade para o sujeito que conhece, o ser humano, compreender. Então, a realidade ela se apresenta estruturada para o sujeito que conhece aprender essa realidade pelo pensamento, né? Então, o pensamento ele se enquadra, a linguagem aprende a realidade. Então, isso é mais ou menos a razão clássica, razão como logos. Então, o logos, ele enfatiza isso, que a realidade ela é compreendida, aprendida pelo cognoscente, que é o ser humano, né? Então, um está para o outro. Aí tem a razão crítica, que é a razão com capacidade de se autocriticar. No século XVIII, Immanuel Kant, ele publicou 3 obras críticas, né? A crítica da razão pura, a razão teorética, existe a razão prática, e existe a razão estética, né? Então, a razão crítica é o poder da inteligência de se autocriticar, conhecer seus limites e fazer essa aplicação na realidade social. Isso foi manifesto na Revolução Francesa, onde a razão crítica aboliu, destruiu os regimes totalitários que oprimia o ser humano. Essa razão crítica ela é baseada no conceito da bondade humana e também no conceito de justiça. Então, ela fez sua crítica na dimensão social baseada no conceito da bondade humana, da natureza humana e de justiça, né? Veio o sistema democrático,
nasceu a democracia, o direito para todos, a lei para todos, e valorizou a pessoa humana, a razão crítica. Aí tem a razão intuitiva, que é a razão descritiva, procura compreender a essência das coisas, né, pela intuição. É a razão fenomenológica, fenomenológica de fenômeno. Fenômeno é aquilo que se apresenta para a consciência do sujeito, consciência do homem, né? Consciência, em termos filosóficos, é consciência de alguma coisa. Então a razão fenomenológica, ela se apresentou para intuir as essências, a essência da realidade, principalmente, mais precisamente da realidade social. Aí vem a razão calculista, a razão instrumental, que é a razão do físico, do engenheiro, do matemático, do sociólogo, aquele que faz a dessecagem do objeto, né, do físico, do matemático, procura analisar nas menores partes possíveis a realidade e extrair o poder de ser dessa realidade, né? Abstrai para a consciência, para a mente, os conhecimentos, e passa a exercer seu poder sobre a realidade, que é a razão científica, né? Então a verdade também, ela se apresenta de modo abrangente, né? Então nós vamos continuar aqui nossa reflexão sobre o conceito de verdade, né? Então, não há um único critério de verdade. Diferentes disciplinas têm critérios distintos, muitas vezes indeterminados e às vezes, quando especificado, passível de conflito. Então, não há um único critério de verdade. No entanto, o conceito de verdade tem muitas matizes morais, talvez até mesmo revelatórias, que tornam a sua busca ou posse uma realização humana importante, né? Assim, tanto Marx quanto Engels entendem a verdade como uma correspondência com a realidade, né? Marx e Engels entendem a verdade como correspondência com a realidade, concedendo com isto autoridade moral e intelectual às alegações que fazem, por meio das quais apresentam uma exposição verdadeira, isto é, que corresponde à forma como as coisas são de fato na existência social. A comunidade marxista atuante alega possuir certos insights significativos com respeito à situação social e política e econômica que merece o epiteto de verdadeiro, né? Então, Marx, o sistema marxista, ele entende a verdade como uma correspondência entre a realidade e aquilo que é definido como verdade. Então, entre o pensamento e a realidade. Isso quer dizer que a realidade social, ela pode ser entendida como uma prática, né? Prática é o quê? Prática é uma ação orientada pela teoria para a transformação da realidade, principalmente social. Então, a prática é uma ação orientada pela teoria, por um determinado conhecimento, para a transformação ou a construção da realidade social. Então, Marx, ele entende que a verdade, como teoria, ela tem uma correspondência na dimensão empírica, na dimensão física, né? Então, a comunidade marxista atuante alega possuir certos insights significativos com respeito à situação social e política e econômica que merece o epiteto ou nome de verdadeiros. De igual modo, a doutrina cristã apresenta a reivindicação comunal de possuir insights verdadeiros e significativos sobre Deus e a humanidade, né?
Então, a doutrina cristã representa uma reivindicação, né, do senso comum, comunal, de possuir insights, né, possuir essências verdadeiros e significativo com respeito a Deus e à humanidade. Então, a doutrina cristã, ela faz afirmações que tem o nome de verdadeira a respeito de Deus e da humanidade. Baseado em quê? Baseado na autocomunicação de Deus efetuada no processo histórico da comunidade da fé, na história da salvação. Então, a doutrina, ela não é poética, ela faz afirmações, reivindica afirmações verdadeiras, ontologicamente, a respeito de Deus e da humanidade, né? Então, nós vamos agora ver aqui alguns conceitos de verdade, né? A verdade, ela se manifesta não só de uma maneira, mas de vários modos de acontecimento. A verdade, ela se manifesta em vários modos de acontecimento. Então, vamos lá. Uma elucidação preliminar de 3 conceitos clássicos, tradicionais de verdade, vem a clarear no momento em que passamos a considerar as semelhanças de família do Wittgenstein, que subjaz no típico instinto humano de considerar a verdade como significativa, de interpretar diversas áreas do conhecimento como afirmações relacionadas, embora distintas, de verdade. Então, nós vamos agora abordar 3 conceitos de verdade significativa, né? Então, o primeiro é o termo grego aletheia. Era entendido pelos gregos e é tradicionalmente interpretado como um termo derivado de um verbo grego com uma prefixação a, né, privativum. Isso permite a interpretação da verdade como está descoberto ou oculto. Então, aquilo que está descoberto ou aquilo que foi revelado. Então, o termo verdade, clássico, em grego, aletheia, significa aquilo que está descoberto, aquilo que foi desvelado, né? Aquilo que se tornou manifesto, aquilo que se tornou revelado, né? Seu principal ponto de referência seria naturalmente a coisa em si, isto é, o objeto que se tornou transparente, compreensível em sua essência, né, para o sujeito do conhecimento. E só em segundo plano da criação referente àquela coisa, né? Então, a primeira verdade em grego é o desvelamento, está descoberto para o sujeito que conhece, né? Essa afirmação, porém, na medida em que torna evidente a coisa, ou diz como ela manifesta a sua essência, manifesta seu modo de ser, seu ser, né? Seu ser. Poderia ser considerado como verdade, né? Então, aquilo que foi revelado, foi manifestado pelo ente, essa revelação, esse desvelamento, esse desocultamento, é entendido como verdade, a verdade da coisa em si, a verdade do ente, né? Então, a aletheia, portanto, diz respeito ao modo que as coisas são no presente, a maneira sugerida pela insistência de Parmênides,
de que o primeiro atributo do ser é sua característica, o primeiro atributo do ser é sua característica de estar presente, né? Tanto no sentido de ser contemporâneo, quanto de estar imediatamente presente à mente, né? Então, estar presente significa tanto estar contemporaneamente presente, como também imediatamente presente à mente, através da memória também. Não, a memória também entra nesse sentido. Agora vamos para o segundo termo, verdade. O termo latino, veritas, porém tem um sentido de exatidão ou de precisão da elocução, né? Verum é aquele que é fiel e exato, completo e sem omissão significativa. A referência aqui já é o passado. Na verdade, latina, ela significa uma narrativa, um testemunho, né? Uma declaração que aconteceu no passado, por exemplo, com a testemunha que viu algo acontecer, fazendo sua declaração no presente, né? Então, o termo latino veritas, porém, tem o sentido de exatidão, de precisão da elocução, né? Da narração. Vero é aquele que é fiel e exato, completo e sem omissão significativa. A referência principal é ao passado. Uma narrativa passada, uma lembrança de eventos passados. Veritas refere-se ao passado, ao modo da verdade particularmente associado à história, como vera narratio, né? É uma narração exata, ou como requisito legal de que uma testemunha dará um depoimento verdadeiro do que viu acontecer. Um relato é verdadeiro se for verídico, se falar a verdade. História como histórias, história conta história. E o momento mais adequado em que ela pode ser questionada diz respeito à precisão presente de uma narrativa referente ao passado, sobretudo num contexto legal. Ela corresponde ao que aconteceu de fato. Essa testemunha está dizendo a verdade ao relatar com precisão os eventos, né? Então, a verdade em latim, veritas, é uma verdade da fidelidade, da narrativa ou do testemunho de um evento passado, né? E agora, o terceiro conceito de verdade vem do termo hebraico emuná, traz uma referência pessoal. Verdade no sentido de confiança, né? Então, a verdade no hebraico, o termo hebraico, a verdade aqui é no sentido de confiança, né? O Deus verdadeiro não é simplesmente um Deus que existe, mas um Deus que é confiável, que é fiel às suas promessas. Portanto, um falso amigo não é uma pessoa não existente, mas uma pessoa em quem não se pode confiar. Como tal, emuná tem uma referência futura implícita de confiança na realização fundamentada no presente que aponta para o futuro, né? Por exemplo, Deus fez uma promessa e podemos estar certo que Ele é poderoso para cumprir, né? Hebreu 6,18. Duas coisas impossíveis, uma que Deus minta. Então, o termo verdade em hebraico significa a fidelidade de Deus, né? A sua verdade está na sua verdade, cumprir a sua palavra, a sua promessa, né? Então, há uma conexão semântica óbvia entre verdade, emuná, e fidelidade, emet. Vale a pena observar, naturalmente, como emuná e emet se acham relacionados na narrativa bíblica, embora o contexto seja inquestionavelmente o passado, e aqui o paralelo com verita é evidente, seu objetivo não é de lembrar basicamente o passado, mas de moldar o presente através de paradigmas, né, modelos da presença
da esperança preditiva. Em outras palavras, a narrativa passada mostra a esperança presente ao proporcionar um modelo de interpretação na direção para a qual a história está se movendo, né? Isso quer dizer que a fidelidade de Deus nos prepara para o futuro, né? Em outras palavras, a narrativa passada moda a esperança presente ao proporcionar um modelo de interpretação, né, a respeito da fidelidade de Deus, para a qual a história está se movendo, né? Então, a fidelidade de Deus é a nossa confiança, né? É o suporte da nossa confiança, é a verdade da fidelidade de Deus. Então, a verdade ela se apresenta de modo pleno, né? Então, verdade é a coisa em si, verdade fala da narrativa e verdade fala da fidelidade de Deus, né? Aplicando a Deus, a verdade é Deus como o ser em si, verdade é a narrativa da sua autocomunicação para nós na história da salvação, e a veritas, as escrituras, e verdade é também a fidelidade de Deus de cumprir suas promessas endereçada ao ser humano no evento culminante do encontro com Deus face a face. Amém.